Olá, sejam bem-vindos ao programa Face do Poder desta quinta-feira, 28 de julho de 2022. Nosso convidado de hoje é o advogado, conselheiro federal da OAB e presidente da Comissão Nacional da Advocacia Pública, procurador do Estado de Goiás e do Conselho Nacional da Justiça, CNJ, Marcelo Terto e Silva. Obrigado, doutor Marcelo, pela gentileza em nos atender. Seja bem-vindo. Obrigado, Silvestre. Muito obrigado aos nossos espectadores pela paciência e a disposição de nos ouvir nesse bate-papo que acredito que seja atual e enriquecedor com o meu amigo Wilson. Sem dúvida. Bom, doutor Marcelo, ultimamente o que mais tem ocupado espaço na mídia e nas plataformas digitais é o assunto violência política. O senhor acredita que o brasileiro está perdendo a cordialidade ou o momento político mudou o humor das pessoas? Na verdade, o momento político, ele traduz muito daquilo que nós somos, como sociedade, como organização social, e essas questões, elas, historicamente, elas se ganham uma magnitude em momentos como este, e certamente se expõem na forma de contradições graves, né, em momentos políticos, em que os interesses são os interesses de grupos, né, das mais variadas ordens, eles se põem em debate, em embate, né, pela disputa do poder. É uma questão que, do ponto de vista de uma sociedade civilizada, ela poderia se expressar e se externalizar de uma forma um pouco diferente, né? Não a violência física, a violência moral, a violência institucional, mas a forma incisiva e contundente de se defender um ponto de vista que é através do diálogo. Para isso existe o Estado, as suas instituições, e eu me preocupo muito com esse conceito de violência, e o problema ele está quando ela é alimentada, né? Sobretudo por aqueles que têm a responsabilidade de pacificar a sociedade, oferecer um ambiente estável para a solução de todos os nossos problemas, inclusive econômicos. Bom, doutor Marcelo, diante disso, assim, o que a gente mais ouve nas redes sociais e lê, enfim, e vídeos, uma profusão de informação, é a acusação de que os tribunais superiores, STJ e Suprema Corte, principalmente, tornou-se mais política e menos jurídica. Como o senhor avalia essa guerra de narrativas? Olha, nós temos um conceito de Estado que se pauta por um modelo de constitucionalismo que foi inaugurado no final do século XVIII. Esse modelo ele evoluiu para algo que denominamos de neoconstitucionalismo, né? Porque não são regras puramente consideradas que são tomadas em consideração pelo Poder Judiciário no momento de julgar qualquer demanda colocada sobre o seu crivo. Então, nesse momento que nós saímos daquela visão, daquele parâmetro teórico, né, fundado no formalismo, na dura lei, né, é a lei e tem que ser aplicada como tal, independentemente da substância e da motivação e da justiça dela, nós testamos os limites das instituições. Agora, o judiciário, o conceito de ativismo, ele deve ser muito bem avaliado para você chegar à conclusão de que a atuação do tribunal seja meramente política e não jurídica. Por quê? Porque a tradução do direito e a aplicação do direito aos fatos, ele exige essa avaliação de todas as externalidades e o alcance de qualquer fato colocado à apreciação do judiciário para conformação ou não, para conformação dele à lei, né? Ou declarando que a conduta ou a omissão é legal, ou declarando que é ilegal, inconstitucional, como é próprio de se fazer nas cortes. A grande questão é, os tribunais são poderes, o poder judiciário, ele é um poder inerte, imparcial, ele tem que ser sempre provocado. Estaria errado
né, a bem dizer, se o Poder Judiciário, de ofício, procedesse o julgamento sobre qualquer fato do nosso cotidiano. Em especial, os fatos políticos, que envolvem interesses políticos, em debate nas instâncias políticas competentes. O grande problema que se deve ver é que há um problema de desarranjo institucional em todas as vertentes do poder do Estado, né? No executivo, que provoca os demais, no legislativo, que não promove os debates a tempo e a contento, né? E diante dessas omissões ou desses conflitos, o judiciário é chamado para pacificar esses conflitos, né? Para considerar as razões postas e dizer quem tem razão. Com o neoconstitucionalismo, que se pauta também pelo aspecto da normatividade dos princípios, o espaço para a atuação do judiciário se ampliou muito. Agora há de se ver de que tem sempre alguém levando essas questões para o Poder Judiciário, né? Ou são deputados dizendo que seu direito ao devido processo parlamentar foi desrespeitado, ou é uma entidade que tenha alguma função ou objetivo social que questiona qualquer aspecto de aplicação de uma lei ou a própria lei perante as instâncias do Poder Judiciário. Normalmente, os tribunais superiores eles têm um papel político, eles não podem ser partidários. O próprio processo de escolha dos ministros ele é político, tá? Existe a necessidade de avaliação e preenchimento de alguns critérios, mas aquilo é submetido. A partir de uma iniciativa do presidente da República, nenhum presidente do Supremo Tribunal Federal chega lá por promoção, ou nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal chega lá por promoção. Ele é submetido a um processo político, inclusive a chancela do Senado Federal, antes de ser nomeado pelo presidente da República. Então há um jogo político por trás disso, e isso é natural, é próprio da necessidade de harmonia e equilíbrio entre os poderes. O problema é quando se há uma pretensão de perpetuação no poder e se coloca todas as instituições em xeque. Há uma necessidade de uma liturgia, de respeito a uma certa liturgia, para que as autoridades máximas do país ofereçam um ambiente de estabilidade para nós resolvermos nossos problemas sociais, econômicos e, inclusive, políticos. Essa é a grande questão. O ativismo judicial, ele tem que ser considerado do ponto de vista da tolerância e da autocontenção do poder, né? Hoje, o ambiente e o espaço de atuação do Supremo Tribunal Federal é muito mais amplo do que foi no início, né, da década de 90, em que havia uma autocontenção, um espírito de autocontenção maior do que há hoje. Mas isso é do jogo, isso é do processo que deve ser considerado sob o aspecto da evolução das nossas instituições, né? O Brasil de hoje não é o mesmo Brasil da época da promulgação da Constituição Federal em 1988. Né? Nós mudamos a nossa forma de ver o mundo, nós mudamos a forma de funcionamento das nossas instituições e a tecnologia tem muito a ver com isso. As transformações são muito mais rápidas, né? Então, esse desarranjo, há a necessidade, na verdade, de se estabelecer um compromisso das autoridades, né, públicas na preservação desse arranjo constitucional que diz respeito à organização do Estado brasileiro, né? O Executivo executa, o Legislativo aprova leis e o Judiciário aplica essas leis dentro de um campo de interpretação possível que inclui a Constituição Federal. A nossa Constituição ela é uma Constituição de princípios, é analógica, ela é diretiva, né? Ela traz quantas pautas políticas e sociais a serem desenvolvidas pelo Estado. E diante de uma omissão, o Judiciário sendo provocado, ele não vai se manifestar. A maior experiência que tivemos disso, uma forma intensa de testemunhar esse acontecimento, foi agora na pandemia, em que o Supremo Tribunal Federal foi acusado de ativismo judicial, quando, na verdade, só estava declarando a distribuição de competências na Federação Brasileira, né? O que competia à União e o que competia aos estados e aos municípios. Agora, há de se respeitar também a autoridade do Supremo Tribunal Federal, como o Supremo há de respeitar a autoridade do
presidente da República, mas quando ele é chamado a decidir uma determinada demanda, ou a legalidade ou constitucionalidade de um ato de um chefe de executivo, ele tem que dar uma resposta. Ele não é um órgão de consulta ou de responder só quando quer. Ele tem que dar uma resposta porque ele é o Poder Judiciário. Instância máxima do Poder Judiciário. Ok. Bom, doutor Marcelo, mudando um pouco de assunto, muita gente no meio político teme uma conflagração social caso saia vitorioso nas urnas Lula ou o presidente Jair Bolsonaro, que disputa a reeleição. O senhor percebe esse clima ou é exagero dos agentes políticos e a mídia de um modo geral? Olha, Silvestre, nós precisamos reconhecer que a narrativa existe, está posta e é considerada por muita gente como uma possibilidade, né? Nós não podemos ignorar isso. Mas eu vejo as instituições funcionando, as instituições fortes, né? A despeito de alguns atritos, elas sobrevivem executando as suas funções, né? Que são funções constitucionais, inclusive o Exército. Mas há uma narrativa e um jogo político que põe em xeque a metodologia de resolução democrática, né? Através das eleições, para definição de quem vai exercer a representação do povo, né? Que se define através do voto. Como se realiza esse processo é que está em jogo hoje, para se questionar toda a dinâmica de funcionamento dos poderes, se está colocando em xeque a legitimidade, o processo de legitimação da autoridade, sobretudo no âmbito do poder executivo. Então, o voto deve ser impresso ou não é uma questão que já foi debatida diversas vezes. As eleições se dão por voto eletrônico da maneira que conhecemos hoje, desde 1996. Em 2002, houve uma lei que determinou a impressão do voto com a checagem num determinado mecanismo lá por parte do eleitor antes dele cair numa urna. Por impossibilidade e pelos riscos que esse tipo de operação envolvia, essa lei foi imediatamente revogada em 2003, né? Em 2009 se tentou fazer isso de novo, e o presidente da República era então, o hoje pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Essa lei foi declarada inconstitucional em 2014, porque colocava em risco o que há de mais precioso e seguro no exercício da cidadania, que é o voto, que deve ser sigiloso, porque sem o sigilo o voto não é livre. Em 2018, ninguém lembra, mas a mini-reforma eleitoral trouxe um dispositivo que atendia essa pretensão de impressão do voto. E ela foi suspensa em cautelar no ADIM, né, que tramitou no Supremo Tribunal Federal, e agora, há 2 anos atrás, em 2020, foi declarado novamente constitucional, mantendo uma linha de coerência, que é o que a gente deseja na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E no momento eleitoral, me diga uma coisa, se eu estabelecer isso como uma exigência no momento atual, né, em que falta um pouco mais de 60 dias para o primeiro turno das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral tem condições de implementar, instalar isso e garantir que o pleito se realize conforme prevê a Constituição e a lei eleitoral no primeiro domingo de outubro deste ano? Não tem. Por isso que existe algo que se denomina no direito eleitoral de princípio da anualidade. Qualquer regra que interfira no processo eleitoral, ela tem que ser aprovada 1 ano antes do pleito. E qualquer pleito em que ela vai ser aplicada, para dar tempo dessas coisas serem ajustadas. Então é aquela história, ou eu ganho ou fica como está, porque o pleito não tem como ser realizado de outra maneira que não seja como essa que nós conhecemos desde 1996, há quase 30 anos. Ou seja, essa narrativa, ela coloca em xeque a legitimidade dos poderes. Ela tem um aspecto muito grave que diz respeito à falta de legitimidade, né, e a falta de compromisso com a estabilidade da relação entre os poderes, a tal da harmonia que está lá prevista nos fundamentos da Constituição, né, que são os poderes tripartites do Estado, executivo, legislativo e judiciário, que devem, cada qual, exercer suas competências com a autonomia, mas em harmonia, por isso que elas se interconectam.
né? O presidente da República, ele legisla também. Nós temos as medidas provisórias. Essas medidas provisórias são submetidas ao parlamento. Elas são validadas ou não, né? Elas podem perder ineficácia, às vezes, por omissão do Congresso, a não deliberação a respeito dessa iniciativa presidencial. E o Judiciário vai dizer se essas iniciativas são ou não constitucionais. Então está tudo dentro das regras do jogo, né? Que elas não podem mudar de véspera ou de ocasião, né? É um processo de discussão de 2006 para cá, 26 anos, ou de 1996 para cá, de 26 anos. São quase 3 décadas. Nós nunca tivemos no processo eleitoral algo grave que comprometesse de forma substancial os pleitos eleitorais realizados de 1996 para cá. Podemos mudar a regra, podemos, mas vamos avaliar custos, condições operacionais e a segurança, porque o sigilo do voto pode ficar comprometido, que foi o que o Supremo Tribunal Federal, ao longo do tempo, vem considerando, né, ou considerou e considera para não validar, do ponto de vista constitucional, iniciativas e propostas dessa natureza. Tivemos 2 leis, uma foi revogada pelo próprio parlamento e a outra foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal pelas mesmas razões, né, reiteradas vezes e pelas mesmas razões. Então eu acho que, sob esse aspecto, está tudo dentro das regras do jogo. Sobre o que vai acontecer após as eleições, eu vejo o seguinte: acho que o risco foi maior ano passado, né? Havia uma mobilização, uma comoção popular, sobretudo naquele movimento que nós testemunhamos em 7 de setembro do ano passado, em que me preocupou muito que as instituições ruíssem, né, por iniciativa de um dos poderes da República, né, fomentada por um dos poderes da República. Mas graças a Deus, porque isso é o tipo de coisa que, se vier a cabo, nós sabemos como começa, mas não sabemos como termina. As experiências de regimes autoritários que conhecemos no passado, justamente porque se comprometeu a divisão de poderes, a autonomia e a harmonia entre eles, nós sabemos o que foi. Então eu aposto que as eleições estão aí, estão por vir, e creio que as nossas instituições são sólidas, apesar de todas as críticas são naturais, porque não há um assunto que não seja polêmico que se leve para essas esferas, e nós temos a esperança de que as eleições serão levadas a efeito, o povo vai exercer seu direito a voto e a democracia há de prevalecer. Ok, doutor Marcelo, uma última pergunta para o senhor. É o seguinte: caminhamos para uma possível ruptura institucional, como tem alardeado a mídia, e uma outra pergunta que chegou aqui no meu celular, pergunte aqui do meu colega, pergunte ao doutor Marcelo: há possibilidade de fazer uma recontagem com urna eletrônica? Olha, há sim, né? Você tem a Zerésima e você tem um boletim de urna que é atestado por todas as representações de partido, né? Quando o processo se encerra em cada sessão eleitoral, né? Os partidos, eles fiscalizam de perto, e essas urnas, elas podem ser auditadas numa fase posterior. Isso tudo já foi demonstrado, como é que funciona, como é que é operacionalizado, e a recontagem é possível, nunca precisou, porque o sistema é seguro. Eu não sei por que ele se tornou tão questionável hoje. Nós tivemos três ciclos de poder, né, de 1996 para cá. Nós tivemos FHC, tivemos Lula e agora tivemos Bolsonaro. Todos ascenderam através desse processo eletrônico, né? Por que só agora essa dúvida e essa desconfiança vem à tona dessa forma? Eu queria algo de substancial, não só a ideia, preciso ter prova de que o sistema ele é frágil, né? Um sistema que tem respaldo internacional. Eu acredito que a ruptura não aconteça, porque quando ela acontece é necessária, né, uma mobilização maior de várias instâncias de representação de poder e popular, o que não acontece hoje em torno disso, é o contrário, né? Você tem uma ideia posta, uma desconfiança posta, uma mobilização de uma parte da sociedade em relação a isso, mas as instituições
para não dizer todas, quase todas, elas defendem o processo eleitoral brasileiro e reconhecem a legitimidade do processo de legitimação democrática da representação popular. Né? Eu não vejo ambiente para isso. Olha, quando aconteceu, alguns chamam de Revolução de 64, outros chamam de golpe em 1964, até a OAB apoiou. Né? Os veículos de comunicação à época apoiaram aquela ruptura. Hoje nós não vemos isso, a não ser que houvesse assim, é preciso, não há aventura, nem disponibilidade, nem, nem condições reais de o próprio Exército sozinho resolver o problema. É preciso de um mínimo de respaldo e de legitimidade para que isso aconteça. E ruptura nunca é bom, nós temos um problema econômico muito grave aí para resolver. Né? Não se resolve problema econômico de lugar nenhum do mundo com ruptura, porque ninguém bota dinheiro, veja o exemplo da Venezuela, em regimes autoritários, em ambientes de regimes autoritários. Ninguém investe em países autoritários, porque não há segurança jurídica. Sem segurança jurídica, você coloca o dinheiro e não sabe se vai receber de volta. Não há investimento. Então, assim, eu não acho que essa seja a solução, não seja um caminho e um perigo real, e nem seja o desejo nem do setor econômico, nem do setor social brasileiro. Pode ser de uma parte da representação política e partidária, mas não é um sentimento geral capaz de promover uma revolução e uma ruptura com essa extensão no nosso país. Muito bem. Bom, chegamos ao final, doutor Marcelo. Obrigado pela conversa com o nosso público e eu acredito que ficou extremamente esclarecedor e até uma próxima oportunidade aí para a gente encontrar novamente, falar um pouco aí sobre os caminhos da justiça e, de um modo geral, a sociedade que necessita da justiça como balizador de prosperidade, de ganho econômico e social. Muito obrigado. Eu que agradeço, Silvestre. Muito obrigado pelo convite. Ok. Obrigado a todos pela companhia e não se esqueça de deixar o seu gostei ou não. Acesse também nosso Instagram e Facebook. E acesse também o hoje.com, no jornal impresso Hoje. Até a próxima.